hoje a professora fez esse videozinho para ajudar vocês na compreensão do que vem a ser o folclore. Então, a professora já até comentou com vocês estão fazendo algum desenho de algumas lendas, mas só para ajudar a esclarecer, porque nessa semana, como a professora já falou, a gente no dia 22 comemora o dia do folclore, então a professora resolveu fazer um videozinho para ampliar o conhecimento de vocês. Então, pessoal, o que a gente pode definir por folclore? Folclore é um conjunto de tradição de um povo, tudo que envolve a cultura popular de um determinado povo é chamado de folclore. E nesse folclore, o que é englobado, professora? As lendas, as brincadeiras, as festas, enfim, um monte de coisa. Podemos usar o artesanato de cada região, os jogos, as danças, as canções. Então, assim, o folclore, ele é composto assim por um leque muito grande de coisas que fazem parte da identidade de um povo. E o folclore é como se fosse realmente a identidade daquele povo. E cada região, cada país tem o seu folclore. Aqui no Brasil, a gente comemora no dia 22 de agosto o folclore brasileiro. Então, aqui, muitas coisas são passadas de geração em geração, que são contadas. Professora, tudo é verdade? Existe professora Saci Pererê, existe o Curupira? Não, as lendas a gente sabe que são mitos criados pelas pessoas e que foram passando de anos, de pessoas, de gerações em gerações e que passou a compor as histórias, né? A identidade cultural do povo. Aí a gente pode falar dos costumes, é a mesma coisa, cada região tem a sua forma de falar, igual lá no Nordeste eles têm aquela forma de falar assim, oxente, maninha, isso faz parte da cultura lá do pessoal da Bahia, que é o estado baiano. E aqui em Goiás, em Goiânia, eu acho que todo mundo aqui tem mania de falar algumas palavras que é inerente à nossa cultura. Uma delas a gente pode falar, deixa eu lembrar uma aqui, a gente tem mania de falar uai, igual os mineiros também falam, e a gente fala assim, deixa eu pensar uma, eu vou lembrar uma e vou falar. As formas das pessoas falarem de cada região, igual lá no Rio de Janeiro, eles puxam bastante o R, né? Eles falam, vou falar, por exemplo, abacaxi, eles falam abacaxi. Então, assim, cada um tem a sua forma. Isso também faz parte da identidade de cada região. Aqui no Brasil, como nós temos vários estados, então esse leque cultural, ele é muito grande. Os dialetos falados, os jargões. O que é jargões? É aquelas palavras que a gente começa a falar e quando vê, tá todo mundo falando. Tem muitas palavras e também as crenças, as superstições. Cada lugar e cada região criam os seus e que passam devagarzinho a compor a cultura e o folclore do povo, né? Aqui no Brasil, nós podemos falar das festas, sempre a festa junina, que é uma que vocês gostam muito, todo ano a gente tem. Existe também aqui na região do Centro-Oeste também a Folia de Reis. Quem já foi, geralmente tem muito em fazendas no interior, né? O Carnaval, que também compõe essa tradição, é uma festa conhecida até mundialmente, né? O samba faz parte, o maracatu, são tipos de dança. O catira também, o frevo, tem a literatura de cordel, enfim. As lendas, né? Até a professora pediu para vocês desenhar algumas para me postar. Fazem parte dessa cultura, desse folclore brasileiro. Temos também as brincadeiras. Então, tudo que faz parte culturalmente de uma região ou de um país, a gente chama de folclore. E a professora tem de falar para vocês o seguinte, o folclore brasileiro, ele é muito, mas muito rico. Compensa cada um de vocês dar uma estudadinha, dar uma olhadinha, uma pesquisadinha na internet e para vocês terem essa noção.
Professora, o folclore brasileiro, todo ano a gente estuda isso, realmente, mas por que a gente estuda? Porque a gente estudando folclore, a gente vai estar estudando a nossa identidade, a nossa história. Daqui a pouquinho a professora vai postar um videozinho para vocês de algumas brincadeiras que fazem também parte do nosso folclore. E até hoje a gente brinca, e existe há muito tempo. A minha vovó brincou, a minha mãe brincou, a professora brincou e meus filhos brincaram. E dessa mesma forma vai acontecer com muitas coisas com vocês. Hoje vocês brincam, daqui uns dias, com o passar dos anos, vocês vão estar vendo os netos de vocês fazendo a mesma coisa. Então, é assim, uma referência que acontece é justamente isso, é passado de geração em geração e vai compondo esse folclore. Então, não esqueçam, dia 28 de agosto, dia do folclore brasileiro. Um beijo! Então, não esqueça, dia 22 de agosto é o dia do nosso folclore, o folclore, porque a gente está estudando o que compõe a cultura do nosso povo, o povo brasileiro. Seguindo o que a professora já falou para vocês, compõe também o nosso folclore as brincadeiras. E eu vou brincar com vocês. Vamos lá? Pode ir. Arthur, qual a brincadeira de hoje? Corre por tia. Como que se brinca, Arthur? Explica para os seus amigos. Faz uma roda, aí uma pessoa fica com o netinho na mão, aí a gente põe uma pessoa, aí essa pessoa que a gente põe, a gente tem que se ela pegar a gente fica no meio, aí a gente continua a brincar. Então vamos brincar? Corre, tia,